Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre orações, sobre todas as orações da Bíblia. E estamos em Gênesis capítulo 26, que conta em parte a trajetória de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Isaac casado com Rebeca, Isaac e Rebeca. Numa época em que ocorreu uma seca na terra, Isaac foi advertido por Deus a não ir para o Egito. O Egito era uma terra extremamente fértil, incrivelmente fértil. Isaac não foi para o Egito, ele foi para a terra dos filisteus, ele foi para Gerar. Lá ele passou por algumas dificuldades, chamaram a atenção dele, ele foi repreendido porque ele teve medo. E a exemplo do que havia feito Abraão, olha como o exemplo é importante, né? A exemplo do que havia feito Abraão, Isaac pediu para Rebeca mentir, dizer que era sua irmã. Num determinado dia, o rei daquela cidade, daquela região, viu Isaac acariciando Rebeca de maneira tal que ele entendeu que era a esposa e chamou a atenção do Isaac. E o versículo 10 do capítulo 26 diz aí essa repreensão que Isaac sofreu. Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre todos nós. E Abimeleque advertiu a sua corte e mandou repassar a ordem. Quem tocar neste homem e na sua esposa morrerá. Isaac primeiro foi repreendido pelo soberano local. Isaac procurou seguir os passos do pai. Isaac procurou caminhar conforme Abraão caminhou. Mas ele precisava aprender que não é só seguir os passos do pai. Ele precisava também estabelecer um relacionamento com esse Deus. No início aqui nós não vemos Isaac orando, Isaac adorando, Isaac cultuando. Nós vemos Isaac tomando as decisões, seguindo o exemplo que ele havia recebido. E a Bíblia fala que ele permaneceu naquela terra, ele plantou, ele colheu muito, ele tinha conhecimento de técnicas agrícolas, tá bom? Os filisteus não eram tão voltados à agricultura, muito embora a agricultura fosse uma atividade comum, uma das principais atividades do povo naquela época. Os filisteus eram um povo guerreiro e também voltado para o comércio. Se estabeleceu na linha litorânea daquela região lá. Eles haviam tentado desembarcar no Egito, mas os egípcios perceberam que era um grande povo, expulsaram eles das terras do Egito e eles foram invadindo algumas regiões na terra de Canaã e se estabeleceram, principalmente na linha costeira. Eram navegantes, eram comerciantes, mas eram guerreiros. Isaac prosperou nessa terra. E a prosperidade de Isaac despertou ciúmes daquele povo. Os ciúmes e o medo, o receio. E eles agiram de uma maneira muito grosseira com Isaac. Não através de impostos, taxas ou cobranças. Eles simplesmente exigiram que Isaac se retirasse daquela terra, que Isaac se afastasse daquela terra. Aqui, ó, enriqueceu, prosperou, todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Abimeleque disse a Isaac: é melhor que deixes esta terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Na verdade é o seguinte, Abimeleque está convidando Isaac a partir dali. Você enriqueceu, você prosperou, você tem bens, você tem propriedade e nós não vamos te servir. Você não será líder entre nós. Desapareça. Isaac teve medo, pegou os seus bens, pegou a sua esposa, pegou tudo aquilo que havia adquirido e partiu
daquela terra. Partiu tomando o caminho da terra da promessa, o caminho da promessa. E toda vez que ele cavava um novo poço, os pastores dos filisteus iam lá e implicavam com ele. E nisso ele foi se afastando, até, até um momento em que cavaram um novo poço e ninguém apareceu lá para reclamar. Ali ele entendeu. Ali ele entendeu que Deus havia concedido a ele um lugar de bênção onde ele poderia viver, onde ele poderia prosperar. Ele fala o seguinte: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Deus não abandona Isaac, Deus não abandona os seus. Ele está numa trajetória, numa caminhada, procurando se recuperar de uma humilhação. Ele está, na verdade, fugindo dos filisteus. E ele fugiu até ficar fora do alcance dos filisteus. Até mesmo os pastores dos filisteus impunham medo, impunham terror em Isaac. Quando ele se distanciou o suficiente, Deus se revelou a ele, Deus se manifestou. E a Bíblia, no versículo 24, diz o seguinte: naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas. Não temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua prosperidade em consideração a meu servo Abraão. Não temas é uma palavra frequente nas revelações de Deus, nas visões, nos sonhos, nas profecias. Não temas, porque o medo é a resposta humana à agressão. O medo é a resposta humana à violência. O medo é a resposta diante de um mal grave, injusto, que se aproxima das nossas vidas. O medo se instala quando nós não temos condições de nos proteger dessa eventual agressão. Quando nós não temos forças suficientes para, por nós mesmos, nos livrarmos deste poder, desta força ou dessa circunstância que procura constranger, dominar e humilhar a nossa vida, seja ela de que natureza for. Aqui, no caso de Isaac, era motivo de terror mesmo, era motivo de grande preocupação. Mas o Deus de Abraão, o Deus do pai de Isaac, o Deus daquele homem cujos passos Isaac procurou seguir, revelou-se também a ele. Abraão era conhecido como amigo de Deus. Isaac era filho do amigo de Deus. Isaac precisava aprender não só a seguir nos passos do pai. Isaac precisava aprender a estabelecer um relacionamento, um vínculo de amizade com Deus, à semelhança do seu pai, à semelhança de Abraão. Ele não poderia passar toda a sua vida como o filho de Abraão, o filho prometido, o filho da promessa, o filho da esperança, o filho da fé, o filho da certeza, o filho em cuja vida Deus se propôs a dar continuidade às promessas feitas por Abraão. Precisava ele também entrar, participar desse relacionamento. Precisava ele também fazer parte desse pacto, fazer parte desta aliança, fazer parte, vincular-se a essa promessa. Deus estava sendo fiel a Abraão. É o que o Todo-Poderoso declara. Por amor a Abraão, eu te abençoarei. E aqui há uma mudança no comportamento de Isaac. Isaac estava sempre imitando ou reagindo aos eventos, imitando o pai ou reagindo às circunstâncias que se apresentavam. Veio a seca, ele não podia ir para o Egito, ele foi para a terra dos filisteus. Ficou com medo de matarem ele, porque Rebeca era bonita, a semelhança do pai, ele mentiu para todo mundo: é minha irmã, tal. Descoberto a mentira, ele foi humilhado, ele apresentou as suas razões. Deus foi fiel
em todo esse percurso, em todo esse caminho, ele prosperou grandemente naquela terra. Aí não foi só o interesse pela bela esposa de Isaac. Aí os ciúmes foi despertado, a inveja, porque Isaac estava prosperando, Isaac estava crescendo. Deus, as bênçãos de Deus eram visíveis na vida de Isaac. E ele foi convidado a se retirar. Na verdade, ele foi ameaçado, ele fugiu debaixo de ameaças, a ponto de os próprios pastores daquela terra infligirem terror para Isaac. Agora Deus se revela a Isaac, diz que cumprirá as promessas feitas a Abraão e as bênçãos de Deus na vida de Isaac não cessariam, não terminariam. A mudança está no fato, no versículo 25. Ali construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Ali ele armou sua tenda e os servos de Isaac cavaram um outro poço. Ali ele construiu um altar e ali ele invocou o Senhor. A oração, a dedicação, a confiança, o estabelecimento de um relacionamento franco, sincero entre Isaac e Deus mudou as circunstâncias, mudou a situação. A oração muda circunstâncias desfavoráveis em situações ou circunstâncias favoráveis. Aqueles que haviam expulsado Isaac, o Abimeleque, que é o título, né, do rei aqui, Abimeleque de Gerar, ele foi, um dos reis dos filisteus, ele procurou Isaac. Ele foi acompanhado de um amigo, Alzate, e do Ficol. Ficol é o comandante do exército. Quando Isaac recebe essa visita, ele questiona, ele enfrenta. Por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Por que vocês estão me procurando, se vocês mesmos me expulsaram daquela terra? Aí o rei informa: vimos com clareza que o Senhor está contigo, por isso combinamos um pacto entre eles. Façamos um juramento entre nós. Queremos estabelecer um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como em nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor te tem abençoado. Veja só, esses são as pessoas que expulsaram Isaac daquela terra. Porque a princípio, a inveja, os ciúmes, leva as pessoas a pensarem e dizer, não, ele prosperou, mas ele roubou da gente. Ele está usando a nossa terra. Ele está usando os nossos recursos. Ele está fazendo comércio entre os nossos aqui. Ele se aproveitou de alguma fraqueza, de um momento, para enriquecer, para prosperar. Na verdade, é a inveja, é os ciúmes. E foi criada uma rejeição, uma aversão. Agora, vendo que, de fato, Deus é quem estava abençoando a vida de Isaac, os líderes aqui daquela terra mudaram de ideia. Deus transformou mentes e corações para abençoar e proteger. Até então, Isaac estava vivendo debaixo de um temor, de um receio, de um medo, de ser atacado, de ser roubado, de perder tudo, de perder a esposa, de perder os seus bens, de perder a sua vida, porque as pessoas entre as quais ele procurou abrigo e refúgio o estavam odiando e o estavam repelindo. O medo era que talvez eles se cansem de me expulsar e venham e roubem tudo que é meu, e tirem a minha vida e levem para a terra deles. Não. Esses homens entenderam que Deus estava agindo na vida de Isaac e decidiram fazer um pacto de paz com Isaac. Olha, lembra que você prosperou na nossa terra, você esteve entre nós, você foi expulso, mas nenhum mal foi feito a você. Vamos fazer um tratado, foi feito aqui um tratado de paz, um pacto, celebrar a paz. Agora, os que antes se apresentavam como inimigo, causando medo e terror a Isaac, na verdade,
serviam como um muro, como uma proteção, como um abrigo para Isaac. Ele sabia que para aquele lado, para os lados de Gerar, entre os filisteus, em caso de necessidade, ele poderia retornar e recorrer. A oração muda as circunstâncias, a oração muda mentes e corações. Os inimigos de Isaac, os que o odiaram, agora querem estabelecer com ele amizade. E a Bíblia declara o seguinte: então Isaac lhes preparou um banquete, eles comeram e beberam. Levantando de madrugada, fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e eles o deixaram em paz. E esse foi o dia em que os servos de Isaac trouxeram a notícia: encontramos água em abundância. Isaac deu o nome de Seba, juramento, ao poço, e por esse motivo a cidade é conhecida como Berseba, tá? O lugar do juramento, onde foi estabelecido um vínculo de paz, uma aliança de paz. Os inimigos se transformaram em aliados, porque Deus interviu naquela circunstância, Deus interviu na vida, na situação que Isaac estava enfrentando. A oração nos conduz a essas realizações. Isaac sofreu uma violência, que marca aqui, uma violência, uma infâmia. Com a visão de Deus, da violência, da humilhação, Deus transforma isso em vitória. Nada mais belo, nada mais poderoso é de que ver inimigos sendo transformados em aliados. Isaac aprendeu isso, Isaac viveu isso, confiando em Deus, dependendo de Deus, orando. A oração é o que estabelece esse vínculo de confiança, esse vínculo de fé, esse vínculo de esperança. Não há no mundo expressão de fé dissociada da prática da oração. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.